Salve, salve, meu amigo Peixonauta! Estamos de volta para mais uma análise deste clube maravilhoso, incrível e de um time que deu muito trabalho para nós nessa temporada. E vamos fazer um apanhado geral da temporada e eu vou usar o mesmo critério do Noronha lá no Eu Vim de Santos. Se eu tivesse o poder de decisão, o dinheiro à vontade para decidir quem fica, quem sai do Santos desse elenco atual, tá certo? Eu vou separar em tópicos aí, vou dar trabalho pro editor Corno, meu primo Leonardo, que também é santista, tá certo? O editor desse canal. Colocar fica, vende, empresta e só sai. Some. Qualquer coisa, só sai. Então vamos falar desses jogadores do Santos que fizeram parte do elenco ou que entraram em algum momento nessa temporada no Santos, tá certo? Então a gente vai seguir essa linha, vou falando nome a nome, vou fazer comentários breves até pro vídeo não ficar extremamente extenso, tá certo? Acho que precisa de uma reformulação muito grande, mas vamos aqui, né? Vai que a gente acaba surpreendido aqui. Eu não tô contando até porque vai ter edição, né? Então eu não tô fazendo no momento contando aqui, mas vou falando os nomes aí, no final a gente vê o que aconteceu. Quantos que ficaram, quantos que só somem, quantos que, né, vende ou empresta, tá certo? Então é isso. Vamos seguir com essa análise, tá? Só antes quero fazer o adendo aqui da GoCase, tá? Esta maravilha aqui, tá vendo essa garrafa maravilhosa, personalizada com o meu nome, tá? Não tem só garrafa, tem capinha de celular. Cadê meu celular? Tá aqui. Capinha de celular também, né? Várias e várias coisas, o link tá aqui na descrição ou no QR Code da sua tela aqui. É só você apontar a sua câmera e adquirir seus produtos. 5% de desconto no cupom GOPEIXE, tá? Que é o meu cupom, que já é aplicável nos descontos do site, então é um desconto cumulativo. É só clicar no primeiro link, tem produtos oficiais do Santos e de vários outros clubes, e de filmes, séries, muitas coisas aí na GoCase, não só garrafas, não só copos, não só case de celular, mas carregadores, bolsas e vários produtos que a GoCase tem de maneira oficial. Então você, só clicando no link, você vai lá direto e já adquire seus produtos na Go Black da GoCase, a maior Go Black de todos, né? A GoCase, maior Black Friday de todos os tempos lá na GoCase. Então, adquira essa garrafa aqui, ó. Tão boa quanto aquela famosa lá, tá? Mesmo nível. 48 horas de gelado, 24 horas o quente. Bem mais barato, tá? Essa garrafa aqui com cupom aplicado tá 150 pila, tá certo? Que cabe, se eu não me engano, 800 ml, meu irmão. Então vai lá na GoCase e adquira os seus produtos oficiais e originais. Beleza? Vamos começar nossa lista aqui, tá? Começar com os goleiros. Vamos lá. O primeiro nome aqui é o do Gabriel Brazão, que foi o goleiro titular aí da temporada depois da contusão do João Paulo. Ele renovou o contrato até 2028, tá? Mas, usando o critério aí, o que eu faria? E eu manteria, né, o Brazão. Pra mim, um goleiro que fica, acho muito bom goleiro, se mostrou um goleiro de bom nível, acho que tem que ser, inclusive, o titular do time na próxima temporada, mesmo com a volta do João Paulo, tá? Então, Brazão fica. Mesma coisa valendo pro João Paulo. Também acho que fica. Não acho que o João Paulo tem que ser negociado ou sair do Santos. Eu acho que ele tem que brigar por posição com o Brazão. Então, fica sim, né, o João Paulo. E tomara que volte em bom nível para brigar por posição. Mas acho que o Brazão, por mérito, é o goleiro titular do Santos no começo de 2025. E se mantiver o nível no restante da temporada, o João Paulo que corra atrás de recuperar a sua posição, tá? Eu acho que dois goleiros têm que brigar pela posição sempre. Com relação ao Renan, cara, só tchau, né? Tchau. Não veio pra jogar um jogo, nem jogou, né? Tava machucado. Não tem por que manter um goleiro desse no time, tá? E o Diógenes, quando entrou, foi bem, cara. Não vou criticar o Diógenes, mas acho que pela idade, já tá com 23 anos, eu acho que é um goleiro que precisa jogar. Eu acho que o Santos tem que negociá-lo até pra ele seguir sua carreira do que ser só um terceiro goleiro dentro do elenco do Santos. Então eu acho que o Diógenes precisa buscar um caminho pra ele, pra que ele jogue mais, tá? E acho que o terceiro goleiro do Santos tem que ser alguém da base, né? Gustavo Jundi, sei lá, alguém da base pra ser o terceiro goleiro do clube, tá? Eu acho que tem que ser esse tipo de coisa. Mesmo o Diógenes sendo da base, eu acho que pela idade já de 23 anos é legal pra ele, pra própria carreira, que ele jogue, tá? E eu acho que uma negociação dele é uma boa, mesmo que seja um empréstimo, tá? Mas pra mim é venda. Aí vamos para os zagueiros do clube, tá certo? O primeiro deles aqui é o João Basso. E cara, eu já gostei mais, tá? Eu acho que o Basso, acho que ele vai ficar, mas pra mim vende.
tá? Eu acho que o Santos tem que buscar um negócio para vender o João Basso e conseguir um retorno financeiro aí, tá? Eu acho que é um caminho interessante. Não acho que o Basso seja um jogador nem para compor elenco pro Santos. Eu acho que eu acho um jogador que tem suas equivalências, tem suas qualidades, mas eu acho que até pela pecha do rebaixamento, eu acho que é melhor que ele busque um novo caminho. Então, pra mim, venda, tá? O Luan Pérez, pra mim, tem que ser o zagueiro titular do Santos. Pra mim, é o melhor zagueiro que o Santos tem no elenco. Pra mim, fica com louvor. Gosto muito do Luan Pérez. Voltou pra isso mesmo, né? Tem contrato até o fim de 2027. Então, fica. O Alex, pra mim, também vende. Vende ou tchau, dispensa, fazer alguma coisa. Tem 25 anos já, sabe? Nunca se firmou. Um zagueiro muito fraco pro elenco do Santos. Eu acho que ele precisa buscar outros ares e o Santos precisa se desfazer, né? O contrato do Alex vai até o fim de 26. Então, acho bem difícil, mas, como eu disse, o critério aqui é tendo a caneta e podendo resolver, é tchau, tá? Então, o Alex, pra mim, é venda ou sai, tá? Venda ou dispensa. Deixa no venda aí, eu acho que tá bom. O Gil é polêmico. Eu acho que ele fez uma temporada muito boa. Pra mim, foi o jogador mais regular da temporada do Santos, tá? Foi bem. Gosto dele, mas olhando muito pra Série A, como ele saiu do Corinthians também, a relação dele com o torcedor, eu acho que pra mim, no meu ponto de vista, é um desgaste que eu acho que o Santos não precisa ter com ele, tá? Eu acho que dependendo do contexto é um cara que pode agregar, mas no meu ponto de vista, eu acho que o Gil sairia, tá bom? Eu sei que tem gente que gosta dele, eu também gosto, é esse ponto aqui que eu tô falando. Eu não acho o Gil um zagueiro ruim, não acho que ele atrapalhe, não acho que ele seria ruim demais ele ficar, mas eu tô falando no meu ponto de análise, pra mim o Gil deveria sair, tá? Então é isso. Vou colocar como venda, tá? Mas ele tem contrato só até o fim de 2024, então é tchau, tá? Mas não é um tchau, olha, você atrapalhou toda a nossa vida. Não, é um tchau porque eu acho que é um encerramento de ciclo, até porque ele tava cogitando se aposentar, né? Eu acho que é um bom caminho pra ele. O Jair fica, mas eu acredito que ele vai ser negociado, porém, se eu tivesse esse poder de decisão, seria minha dupla do titular da próxima temporada, Jair e Luan Pérez, até pro Jair criar estofo, se consolidar como um grande zagueiro, afinal ele tem só 19 anos de idade, mas enfim, o Jair pra mim ficaria e seria o titular, e aí o Santos iria atrás de outros dois zagueiros, né, pra compor elenco aí, pra serem os reservas imediatos, né. Aí a gente vai ter os emprestados, o Messias, que tá emprestado, que pra mim, né, é só tchau. Com relação aos emprestados, gente, é tchau pra todo mundo, tá? Lucas Lima, todos, pra mim já pode aparecer automaticamente, pum, tudo emprestado, todo tchau. Lucas Lima, Luiz Felipe, esses caras todos aí, Messias, é tchau pra todo mundo pra mim, tá? Não fica ninguém. Tá? Só tchau. Só saia, vai ser feliz em outro lugar. Pode só simplesmente aparecer com um passo de mágica. Né? Pode pirlim pim pim aí e eles simplesmente desaparecerem do Santos. Pra mim é isso, tá? Todos os emprestados. Tá certo? Tirando quem seja da base aí, mas mesmo os da base eu acho que é tchau, tá bom? Aí vamos para os laterais, começar com o Kevson, lateral esquerdo. Eu acho que o Kevson é um jogador que pra mim fica, tá? Ele precisa jogar mais, eu acho que o Kevson teve uma contusão muito grave, mas eu manteria o Kevson. Tá? Os laterais esquerdos eu acho que todos, tá? Mas pra mim o titular seria o Souza. Mesma coisa pro Escobar, eu acho que pra compor elenco, eu não sou muito fã do Escobar, tá? Não sou... Eu acho que ele é um jogador aguerrido, mas eu não acho que ele é um cara que prima pela técnica, mas eu acho que é um jogador que pode contribuir sim, tá? Até acho que se um esquema de 3 zagueiros, o Escobar ser um zagueiro pelo lado esquerdo seria uma coisa a se considerar, tá? Mas eu não desgostei dele, eu acho que ele fez uma Série B muito boa, acho que de regularidade ele e o Gil foram os mais regulares, eu manteria o Escobar também. E o Souza pra mim, que inclusive renovou o contrato, graças a Deus, né, nesse dia 25 de novembro, o vídeo tá saindo dia 26, então nesse dia 25 o Souza renovou o contrato com o Santos até o final de 2028, graças a Deus. Pra mim vai ser o titular do Santos, né? Ele fica com muito louvor. Pra mim é o jogador mais técnico que o Santos tem aí pra lateral esquerda, o Souza de 18 anos. Do lado direito, Rainer, é só tchau. Eu acho que dá pra vender, mas pra mim é só tchau. Fez um paulista que, cara, calou a boca de muita gente e depois todo mundo que tinha calado a boca resolveu abrir também, porque a Série B do Rainer é uma lástima, horrível, né? Mas pra mim é só tchau pro Rainer, tá bom? Mesma coisa pro Rodrigo Ferreira, que não devia nem ter sido contratado, né? Pra mim é só adeus mesmo. JP Sherman fica, pra mim é um grande lateral, eu acho que é um cara que tem muito potencial, muita gente já tem gente pegando no pé, mas esquece que ele tem 18 anos de idade, né? Tanto ele quanto o Souza são jogadores da seleção de base do Brasil, né? Então pra mim os dois ficam.
E os dois com contrato longo, graças a Deus. E o Aderlan, cara, o Aderlan tá com contusão, ele vai ficar automaticamente pela contusão dele, mas eu acho que pelo jogador que ele é um jogador que eu manteria pro elenco também, né? Mas acho que o Santos vai ter que buscar algum lateral direito no mercado. Eu subiria o Gabriel Simples do Sub-20 também para ser a alternativa do Sherman, tá? É um jogador de muito potencial, fez um excelente Brasileirão de Aspirantes. Eu gosto bastante do Gabriel Simples, veio do 15 de Jaú, né? Ou de Piracicaba, acho que 15 de Piracicaba. Durante o ano, acho que ele veio em março e se mostrou um lateral muito competente, um jogador muito talentoso. Eu subiria o Gabriel Simples do Sub-20 para ser o lateral reserva do Santos e brigar por posição com o JP Sherman, tendo o Aderlan como alternativa. Para mim seguiria essa linha, tá? Não tem vídeo sobre reforços, não é sobre reforços. Os reforços de possíveis contratações eu fiz já há alguns dias aí para você acompanhar, tá? Aí vamos para os meio-campistas, começando com o Sandri. Sempre gostei do Sandri, acho um jogador que tem talento sim, tem ótima visão de jogo, mas o Sandri se mostrou um jogador incompleto. Talvez pelas contusões que ele teve, já teve LCA 2 vezes, muitas contusões. Eu acho que o Santos tem que pelo menos buscar um empréstimo para ele. Ele precisa jogar, ele precisa ter mais rodagem. O Santos sempre deu muito espaço pro Santos. Ele tem mais de 100 jogos com o Santos aí, né, cara? Então assim, nunca conseguiu se firmar. Por mais que eu acho que ele tem qualidade, eu acho que é um jogador que precisa buscar um outro caminho, tá? Eu acho que primeiro empréstimo e depois uma venda. Mas eu acho que o Sandri não tem que ficar pro Santos em 2025. Eu falo isso com peso no coração, cara, porque é um cara que eu sempre gostei, tá? João Schmidt, pra mim fica. Gosto bastante dele. Eu acho que ele vai acabar saindo, até pela relação com o Carille. Foi o Carille que indicou a contratação dele. Mas eu acho que embora ele tenha contrato até o final de 2025, tá? Mas eu acho que é um cara que vai acabar sendo negociado, mas é um dos caras que eu manteria no elenco, tá? Vinícius Balieiro, pra mim, é só tchau. Só some. 25 anos já, cara. Nunca se firmou, sabe? É tchau, seja feliz em outro lugar. Mesma coisa pro Alisson. Eu acho que o Alisson é um cara que tem muita identificação com o clube, é torcedor e tal, mas nunca se firmou também. Ele teve períodos aí de graves lesões. Teve aquele período ali até 2021 ali que ele teve uma representatividade, mas depois disso o Alisson sofreu bastante. Eu acho que tá na hora dele buscar um outro caminho, então pra mim é só tchau, seja feliz em outro lugar. Tomás Rincon, cara, eu acho que vou pela mesma do Gil. Eu não sei se o Rincon. Eu sempre gostei do Rincon, acho que ele tem uma identificação muito bonita com o Santos, mas eu acho que ele precisa estar em campo. Eu acho que no Santos ele não vai ser titular mais. Então eu acho que é um cara que precisa jogar. Eu acho que o Santos precisa encontrar uma alternativa pra ele. Então, pra mim, é um jogador que precisa ser negociado, tá? Embora eu goste muito dele. Aí tem que falar do Pituca, e pra mim o Pituca fica. Pra mim o Pituca precisa ser camisa 5 do Santos. Pra mim é o primeiro volante, no máximo ele não pode ser um meia como ele foi nessa temporada com o Carille, um meio ofensivo. Ele não tem nada a ver com isso. Eu acho que pode ser um jogador que compõe meio de campo, tá? Mas pra mim um primeiro volante. Então, óbvio, fica. Gosto muito dele. O Rian, pra mim, tem que ser testado. É óbvio que fica também. Um jogador muito bom. Sempre de muito destaque no Sub-20. Um jogador interessantíssimo. E precisa ficar. Ele precisa ser testado. Ele precisa jogar, né? O Carille devia ter dado isso pra ele na Série B, mas não fez. Mas é um jogador que, pra quem não acompanha a base, é um jogador muito interessante. Foi muito bem na copinha passada. Não sei se ele joga a próxima, mas é um jogador que precisa jogar. Patrick é só adeus, cara. Some do Santos. Não sei por que veio, né? O Galo fez pra mim, não sei por que, não tem cabimento. O Galo fez um contrato com o Patrick até o final de 2026, cara. Contratou um jogador de 32 anos e 3 anos de contrato pra ele. Assim, é inimaginável, inexplicável. E o presidente do Santos avalizar essa contratação assinando essa possibilidade é ser um que nunca viu nos últimos 4 anos o Patrick entrando em campo, porque é uma nulidade desde então. Desde que saiu do Internacional, nunca mais jogou bola. Aí vamos para os meias do time. Começar aqui com o Juliano. O Juliano tá saindo do Santos, tá? Eu acho que ele teve a hombridade de não gostar da saída do Carille e seguir o Carille fora, sair do Santos. E pra mim também, eu acho que é o mesmo caso do Gil, né? Do Rincon. O Juliano foi muito importante aí na temporada, fez os seus gols. É um jogador muito inteligente, é um jogador que tem liderança, mas eu acho que pro Santos, pra 2025, não valeria a pena não. Eu até pensei na possibilidade dele ser um jogador de compor elenco, mas é um jogador muito caro. O Santos, com a renovação de contrato dele, teria que investir por volta de 16 milhões de reais e eu acho que você pode ir atrás de outro jogador pra fazer essa função e te entregar um pouco mais do que o Juliano conseguiu entregar na temporada, tá? Embora tenha tido bons momentos, ele teve momentos muito ruins também. Então, pra mim, é um jogador que precisa ser negociado ou simplesmente sair, tá?
mas eu colocaria aqui no tchau. O Otero, pra mim, fica. O Otero, pra mim, fica pra ser um jogador de segundo tempo. Eu não acho que o Otero possa ser titular do Santos, mas é um jogador que tem essa arma da bola parada, do chute de média e de longa distância, que é um acréscimo muito bom pra qualquer time. É um jogador que mostrou vontade de jogar pelo Santos. Isso mexe muito com o torcedor, mostrou muita garra. Foi o mais importante nessa reta final aí, né, pra garantir o título e o acesso. Então, pra mim, fica. Eu olharia pro Otero meio como, salvas as devidas proporções, como o Basílio foi pra 2004, tá? Óbvio que o Basílio é muito mais importante, óbvio. Não tô entrando no nível, mas eu digo pela representatividade dentro de um time. Eu acho que o Otero pode ser um jogador de segundo tempo que pode ser muito interessante pro Santos ao longo da temporada, tá? O Miguel, pra mim, óbvio que fica, né? Eu acho que pela situação toda, ele pode buscar um novo clube, tá? Mas o Miguel tem contrato até junho de 2027, é um dos contratos mais longos do time aí, depois do Souza. Mas fica, obviamente, é um jogador que precisa ser testado, precisa jogar. Não tô falando que ele é um craque, ele é o salvador da pátria, mas ele precisa jogar, ele precisa entrar em campo, ele precisa ser testado, ele precisa ter minutagem. Não é o que aconteceu com ele nos últimos 2 anos, né? O Miguel tem 14 em partidas pelo Santos em 2 temporadas, somando os minutos não dá 3 jogos. Isso não é teste, meu irmão. Isso não é teste. Ele entrar 5 minutos não é teste, tá? Ele entrar 10 minutos não é teste. Teste é minutagem. Ontem, por exemplo, no jogo contra o Sport, ele teve 45 minutos. Acho que foi pouco, mas já dá pra considerar alguma coisa. Isso aqui é um teste. Ele jogou 45 minutos. Mas é a primeira vez que acontece. Desde que ele se tornou profissional, é muito pouco. Mas pra mim fica. Outro, Serginho. Pra mim é a mesma coisa, assim. Eu acho que o Serginho, toda vez que entrou em campo, ele se esforçou bastante, mostrou muita vontade, até foi bem em alguns momentos, mas eu acho que ele não tem nível pra jogar no Santos, cara. Com todo respeito a ele, né, de ser um jogador que é formado no Santos, ele é da base do Santos. Se o Neymar voltar, óbvio que ele vai ficar, mas eu não manteria, não. Eu negociaria o Serginho, eu devolveria ele pro Maringá, ele tá emprestado, né, pelo Santos. Então, tchau. Tchau para o Serginho. Aí vamos para os atacantes. E vamos começar com o Guilherme. O Guilherme foi muito útil pro Santos na temporada, tá? Muito útil. Eu acho que pra compor elenco é um jogador que pode ser interessante. Pra ser reserva, não acho que pra ser titular, tá? O Guilherme em Série A tem sérias dificuldades. Fez uma Série A pelo Fortaleza muito oscilante, foi muito criticado pelos torcedores. Mas é um jogador que tem qualidade sim, tá? Muito aguerrido, tem muita força de vontade. Eu acho que pra compor elenco, assim como o Otero é um cara que pode ser interessante. Titular do Santos, jamais. Mas se vier uma oferta, eu acho que dá pra vender. Porém, deixa ele no fica. Billy Arce, pra mim, cara, ele foi contratado, né? Então eu acho que, pelo menos, eu não manteria, tá? Pra mim é vende. O Billy Arce eu acho que pode ser negociado. Mas eu acho que ele vai acabar ficando aí pro Santos na próxima temporada, tá? O Pedrinho é aquela coisa, não sei nem por que veio. Horroroso, fraquíssimo. Além de ruim e fraco, ele é metido. Ele se acha demais, né? Um jogador horroroso, fraquíssimo. Não consegue passar a bola. Visão de jogo de um guaxinim cego é absurdo. Pra mim é só tchau. Some do Santos, né? Tá emprestado, então tchau, né? Mesma coisa pro La Quintana, que é pior que o Pedrinho ainda. O La Quintana é pior. O Pedrinho é bem melhor que o La Quintana. O La Quintana é horroroso, fraquíssimo, jogador muito fraco mesmo. É só tchau, até porque vai ser devolvido para o Bragantino, tá? Bigode, outro, só tchau. Tchau, não sei nem por que veio, tá? Fraquíssimo também. Já foi um grande jogador, mas no Santos, horroroso. Fez seus gozinhos, eu acho que até contribuiu em algum nível, mas muito fraco, cara. É tchau pro William Bigode, tá? O Wendel Silva eu manteria, tá? Eu acho que é um jogador que tem qualidade sim. Eu acho que é um jogador que tem bons predicados, eu acho que é um jogador que pode agregar. Eu acho que é um jogador que tem boa movimentação. É um jogador que sair da área pra criar espaços, pra criar tabelas. Eu acho que é um jogador que passou muita fome aí nos jogos aí do Santos. Mas ainda assim, nesses jogos que ele teve 4 assistências e 4 gols. Eu acho que é um jogador que pode agregar, dependendo do contexto de time que jogue com ele, é um jogador que pode conseguir bons números aí pro Santos sim, tá? Tem 24 anos, eu acho que o Santos vai acabar comprando ele do Porto aí, 1,5 milhão de euros, se eu não me engano, é o negócio, tá? O Furt, cara, o Furt eu vou na mesma onda, eu acho que vai ser muito difícil pro Santos conseguir negociar o Furt, ele tem contrato até o meio de 25, então eu acho que ele vai acabar só encerrando a passagem dele. Mas é um cara que simplesmente o Santos teria que tentar um negócio aí, uma venda, alguma coisa, né? Um jogador que sempre demonstrou vontade, mas aí tá naquele momento da carreira que ele não consegue mais render,
né? Então, assim, Série B do Furt foi muito fraca mesmo. A temporada do Furt foi cercada de boas expectativas pelo torcedor. A gente tinha uma esperança de que ele jogasse bem, ele não rendeu nem um pouco. Então é aquela assim, obrigado pelos serviços, você tentou representar muito aí. Do rebaixamento, acho que foi um dos jogadores que se salvou com o torcedor, mas infelizmente o Furt não conseguiu ser o jogador que a gente esperava nessa temporada. Então, pra mim, é venda, tá? Mas eu acho que vai ser muito difícil. Aí a gente tem o Indy, o Insulf Indy, que pra mim também não tinha nem que ser contratado, né? Mas tem contrato até o meio de 25, tá emprestado aí pro Santos. E pra mim é simplesmente tchau. Tchau também. Eu acho que um cara que não consegue ser convocado nem pra seleção da Gâmbia, que é o país dele, eu acho que tem um peso que é muito importante aí, cara. O cara não é convocado pra seleção da Gâmbia, que é um time de baixíssimo escalão do futebol mundial. Por quê? E é um jogador novo, ele tem 30 anos de idade, né? Enfim, tem todos os problemas de relacionamento que ele teve aí, não por culpa dele, por culpa de outros jogadores que não acolheram ele muito aí no elenco, mas eu acho que é um jogador que tem que ser devolvido e então é só tchau, tá? E o Enzo Monteiro, que pra mim tem que ser emprestado, acho que ele precisa de rodagem, um jogador de 20 anos, que eu não acho que é bom o suficiente pra estar no Santos, mas é um jogador de seleção boliviana, eu acho que você pode buscar um negócio, tá? Pra mim, talvez um empréstimo ou até uma venda, dependendo do negócio. Assim, ó, pô, ele joga na seleção principal do país dele, hein, e tal. E aquela coisa que eu sempre falo, você não precisa vender só pra Real Madrid e Barcelona, como as pessoas teimam em achar que só tem que ser vendido pra primeiro escalão do futebol. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem negócios em vários mercados, então é buscar uma alternativa. Pô, o Enzo Monteiro não vai pro Real Madrid e pro Barcelona, mas sei lá, ele não podia ir pra um Valladolid, né, que é o time do Ronaldo, por exemplo, ou pra um Getafe, ou sei lá, pra um Elche da Espanha, um Hoffenheim, sei lá, um time de menor escalão do futebol europeu, ou até um time do futebol chinês, sei lá, a Bolívia não vai deixar de convocá-lo por causa disso, entendeu? Então eu acho que esse tipo de negócio pode acontecer, o Santos não tem que ser um clube que pensa só na venda do primeiro escalão do futebol, porque senão vai perder muitas oportunidades de negócio. Entende? Se chegar um Sassuolo da Itália aí, que tá na segunda divisão, um Veneza, que tá na Série A, e fizer uma oferta pelo Luiz Monteiro, tem que sentar e conversar. Você não vai usar o jogador, então você faz um negócio, tá? Então é isso, né? Eu acho que deu muito mais saídas do que ficar. Deixa eu até contar os que ficam, na minha opinião, aqui, ó. Deixa eu lá. João Paulo, Ibrazão 2, Luan Pérez 3, Jair 4, Kevson, Escobar e Souza 7, JP Sherman 8, Aderlan 9, João Schmidt 10, Diego Pituca 11, Rian 12, Otero 13, Miguelito 14, Guilherme 15 e Wendel Silva 16. Bom, desse elenco todo aí, 16 eu deixei como fica, que é até um número razoavelmente bom aí. Mas eu acho que 16, óbvio, são poucos jogadores para uma temporada. O time tem que ter por volta de 35 atletas, então o Santos vai precisar se mexer muito, né? Lembrando que a temporada do Santos começa no dia 8 de janeiro. O Santos vai ter a excursão lá para Flórida para jogar um torneio contra o Atlético Nacional e o Fortaleza de pré-temporada. Eu acho que é uma coisa interessante, mas tem já o Campeonato Estadual começando nessa data, então vai ter que ter 2 times, vai precisar ter uma mescla boa e enfim. Eu acho que precisa de uma reformulação muito grande. O Santos não pode simplesmente ter gratidão, falar, você subiu, você fica. Não pode ter, tá? Precisa ser assertivo, precisa ser correto, agradecer pelos serviços prestados e tchau. Até porque o Santos é o pior campeão da Série B com 20 clubes, tá? É a pior pontuação de todos os campeões de Série B da história com 20 clubes. É muito pouco, tá? Pro tamanho do Santos é inaceitável. Então o torcedor tem toda a razão de estar bravo. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha aí desses jogadores? Se você concorda com a lista ou se mais sairiam ou outros ficariam na sua opinião. O caso do Gil, por exemplo, que eu acho que tem todo o cabimento. O Gil vai ficar, provavelmente, né? Mas eu entendo totalmente quem é a favor da permanência dele, tá? Isso aqui é só o meu ponto de vista e não tem problema nenhum a gente discordar com isso, tá bom? Deixe sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vai lá na GoCase. Tamo junto.